بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiramente, está provado que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte no hadith: qualquer mulher que põe perfume e passa pelas pessoas para que elas possam sentir sua fragrância, o seu cheiro, então esta mulher será considerada uma zânia. Zânia, a palavra zânia provém da palavra em árabe zina, que significa prostituir-se. Então, esta mulher será considerada como se fosse uma zânia, uma prostituta. Este hadith vem mencionado por Imam Ahmad no Sunan al-Nasai e foi classificado como Hassan pelo Sheikh Albani no Sahih al-Jami'. E com relação aos homens, então eles não estão proibidos de usar perfume. Em vez disso, é mustahabba, aconselhável, para os homens usarem perfume em todas as ocasiões. E é particularmente mustahabba, aconselhável nas sextas-feiras e nos dias de Eid. Momento em que, quando as pessoas se reúnem em mesquitas e locais de oração, assim por diante. O profeta sallallahu alaihi wasallam amava o perfume e sempre usava. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as mulheres e o perfume foram esclarecidos para mim. Quer dizer, são coisas em que mais eu gosto, a mulher e o perfume. Este hadith vem mencionado, vem narrado pelo Imam Ahmad no Sunan al-Nasai e também foi classificado como hadith sahih, um hadith correto, sem nenhum problema da sua corrente de narração. Mas existe uma diferença em que os homens e as mulheres devem perceber. A diferença entre os homens e as mulheres é que o princípio básico em relação à mulher é que ela deve ficar em sua casa e usar seu adorno na sua própria casa. Neste caso, se a mulher pretende se embelezar, ela deve se embelezar na sua própria casa, para que nenhuma tentação seja causada por ela e ela não encontre consequências negativas. E caso ela pretender sair fora de casa, então ela não deve se perfumar. Por quê? Para que nenhuma tentação seja causada por ela e ela não encontre consequências negativas. E por outro lado, no caso dos homens, o homem sai de sua casa, ele trabalha, ele viaja e se mistura com as pessoas em diferentes tipos de ocasiões, reuniões, mercados e assim por diante. Para além disso, a tentação dos homens pelas mulheres é maior do que a tentação das mulheres pelos homens. Se um homem se sente atraído por uma mulher, pode persegui-la e tentar seduzi-la. Mas uma mulher geralmente é perseguida e não é a perseguidora. Uma mulher geralmente ela é perseguida pelos homens e não é perseguidora. E se acontecer, de ela se sentir atraída por um homem, então ela não o perseguirá, porque a timidez e a castidade que fazem parte da sua natureza inerente geralmente a impedem de persegui-lo. E para além disto, se ela fica em sua casa e não sai com frequência e se mistura com os homens, então isso impede esta fitna, esta tentação, ou seja, este teste, ou a impede de agir sobre ela. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é de que no que diz respeito a rezar com perfume, no que diz respeito a rezar, a mulher neste caso rezar, enquanto ela já se perfumou, se ela fizer isso na sua própria casa, não há nada de errado em ela agir desta maneira. Mas se esta casa não for a sua, então não é para ela se a perfumar. Se ela estiver em casa de alguém, então ela não pode se perfumar e ir rezar.
quer vá à mesquita ou qualquer outro lugar. E em vez disso, é narrado que as mulheres são especificamente proibidas de usar perfume quando vão à mesquita. Isto porque foi narrado por Zainab, a esposa de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, um distinto companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ela vem dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos disse: se uma de vocês, as mulheres, desejarem ir à mesquita, então não devem passar o perfume. O hadith vem mencionado no livro denominado Muslim. O que a mulher muçulmana deve fazer se quiser ir à mesquita é sair vestida do seu hijab, sem adornos ou qualquer uma outra coisa, como perfume ou qualquer outra coisa que possa atrair atenção, ou neste caso causar fitna, tentações aos homens. E foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não impeça as servas de Allah de irem às mesquitas, mas eles saem parecendo desalinhadas. Não impeçam as servas de Allah de irem às mesquitas. Este é um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz que as mulheres não estão proibidas de ir às mesquitas, mas elas saem parecendo desalinhadas. Isso significa que quando as mulheres vão para a mesquita, elas ficam tão adornadas, tão perfumadas, que acabam distraindo a atenção dos homens. Isto acabam criando um fitna, uma tentação para os próprios homens. O hadith vem mencionado no Abu Dawud. Existe um grande alim, Ibn Daqiq al-Aidi, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dela. Ele disse o seguinte: também está incluso no perfume o que estiver sob o mesmo título. Isto significa que o perfume só é proibido porque pode provocar o desejo dos homens e também pode provocar o desejo da mulher. Ou seja, se ela usa perfume, seu desejo pode ser despertado. O que quer que possa causar um efeito semelhante também é proibido. E é narrado em um relatório sahih que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: qualquer mulher que perfumar com bukhor não deve participar na oração de Isha conosco. A isto pode-se acrescentar roupas bonitas e joias que podem ser vistas. Alguns deles interpretaram as palavras de Aisha radiyallahu anha e a Sahih que se o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam pudesse ver o que as mulheres introduziram depois que ele morreu, ele os teria proibido de ir às mesquitas, como as mulheres do filho de Israel eram proibidas. Significa que se o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse a oportunidade de ver as mulheres pelo facto de autorizar elas de ir às mesquitas, agora como é que as mulheres estão a vestir? Como é que as mulheres estão se comportando? Então, de certeza que o profeta sallallahu alaihi wasallam teria proibido as mulheres de ir às mesquitas, como as mulheres foram proibidas dos filhos de Israel, do povo de Bani Israel. Referindo-se a isto, ou seja, a introdução de belas roupas, perfumes e adornos. Isto vem mencionado, né, no Ahkamul Ahkam. E não só, também isso pode se encontrar no Sharh al-Sunnah de Imam Abu Dawud.